Olá, alunos, paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à nossa videoaula. Hoje nós vamos estar estudando discipulado. Como fazer, cultivar e enviar um discípulo. O porquê desta matéria? Nesta matéria, enfatizaremos a importância de um dos mais nobres mandamentos do Senhor Jesus, fazer discípulos. Quando o Senhor Jesus deu início a seu ministério aqui na terra, viu a necessidade de ensinar e preparar as pessoas para dar continuidade à obra que ele havia começado. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, o Senhor Jesus disse assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Discípulo, aprendiz, aluno, seguidor de um mestre. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Mateus capítulo 4, versículo 17. Quando o Senhor Jesus deu início a seu ministério aqui na terra, viu a necessidade de ensinar e preparar as pessoas para dar continuidade à obra que ele havia começado. Em Mateus capítulo 10, versículo 5 até o versículo 7, Jesus enviou 12 discípulos, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Mateus 16, versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não ganhamos almas para frequentar a igreja, mas para levá-las para o céu conosco, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Somente um trabalho eficaz de ensinamento e cuidado das ovelhas poderá conservá-las firmes até a volta de Jesus. Aprender a fazer discípulos é dever de todo cristão, pois fomos chamados para dar frutos. Só assim seremos discípulos de Jesus e faremos discípulos para Ele. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João, capítulo 15, versículo 8. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Em João capítulo 15, versículo 16. A igreja precisa muito de pessoas para discipular outras. Porém, colocar pessoas despreparadas para este trabalho é irresponsabilidade. Todo cristão deve ser ensinado a preparar para se tornar um discípulo, para que posteriormente ele tenha condições de fazer discípulos. Quem está qualificado para fazer discípulos? Há muitos cristãos que possuem a intenção de ajudar e, mesmo sem estar habilitados, começam um trabalho na igreja e passam a discipular pessoas como líderes de grupo, como conselheiros. Da mesma maneira que um motorista não deve dirigir sem estar habilitado, nenhum cristão ou cristã
deve proceder como mestre, sem a respectiva capacitação. Mesmo que haja um chamado, é necessário entender o tempo certo de preparação. Jesus soube esperar o tempo certo para formar seus discípulos. Nós que queremos dar frutos, também precisamos saber esperar, devemos tomar cuidado com a vaidade e a pretensão de ter cargos na igreja, pois a pressa pode nos levar ao erro. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Para entendermos qual é o tempo certo para iniciarmos a obra, vamos tomar como exemplo o próprio Senhor Jesus. Ele só começou a formar seus discípulos após ter sido batizado nas águas, em Mateus capítulo 3, versículo 13, ser batizado com o Espírito Santo quando veio sobre ele, em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, e resistindo firme às tentações, em Mateus capítulo 4, versículo 11. Nem o Senhor Jesus teve a pretensão de sair para fazer discípulos antes do tempo que Deus havia determinado. Isto serve de exemplo para certas pessoas que agem precipitadamente. Por que é necessário ser batizado nas águas? Porque esta é uma das condições estabelecidas por Cristo para a salvação. Em Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem não é batizado nas águas ainda não deu o segundo passo à nova fé professada. O primeiro passo é crer em Cristo. Logo que não está apto a fazer discípulos, isto não significa que a pessoa não possa testemunhar a sua conversão. Porque é necessário ser batizado com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que somos selados com o Espírito, em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. É o Espírito Santo quem nos dá a visão e a habilidade para discipularmos as pessoas dentro da vontade de Deus. Sem o Espírito Santo, o cristão ou a cristã não terá a visão necessária para, de forma inspirada, ajudar a discipular. Lembre-se do que Jesus falou. Em Lucas capítulo 6, versículo 39, propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Porque é necessário resistirmos firmes às tentações. Enquanto os cristãos estiver na fase de cair e levantar, como crianças que estão aprendendo a andar, ele ou ela ainda não está apto a fazer discípulos. Nesta situação, uma atitude errada poderá escandalizar o próximo e também desviá-lo do caminho de Deus. Quem discipula quem? É necessário que sigamos uma ordem no discipulado. Não é correto um novo convertido a querer discipular um pastor, por exemplo. O mais adequado e correto é o pastor discipular suas ovelhas, ou então uma ovelha mais experiente preparada pelo pastor para esse fim. Toda pessoa que discipula alguém precisa estar sendo discipulada por alguém, pois somos todos aprendizes e seguidores de Cristo. Ou seja, é necessário sempre estarmos debaixo da autoridade espiritual de alguém, sempre aprendendo e colocando nossas ideias sobre o crivo de uma pessoa mais experiente. Vejamos agora uma ordem a ser seguido no discipulado.
incrédulos ou não cristãos. São discipulados pelos novos convertidos, crentes firmes na fé, pastores e pastores líderes. Novos convertidos são discipulados pelos crentes firmes na fé, pastores e pastores líderes. Crentes firmes na fé são discipulados pelos pastores e pastores líderes. E os pastores são discipulados pelos pastores líderes, e se não houver nenhum outro pastor superior, ele deve ser discipulado pela palavra, que é Cristo, o cabeça da igreja. Como começar? Você começa a fazer discípulos quando você anuncia a Cristo às pessoas de fora e dá um bom testemunho de vida. Em Marcos capítulo 1, versículos 7 e 8, João Batista falou bem de Jesus. Você aprende a dar atenção ao seu próximo. Em João capítulo 1, versículo 38 e 39, Jesus respondeu à pergunta dos discípulos. Você encaminha a pessoa para junto de sua família, que é a igreja. Em João capítulo 1, versículo 39, Jesus levou os discípulos para casa. Você está disposto a dar parte do seu tempo para ensinar e orar com os seus discípulos? Em João capítulo 1, versículo 39, Jesus ficou horas com eles. De acordo com o Evangelho de João, foi desta forma que Jesus começou a fazer discípulos e discípulas. E assim que devemos começar. O que é ensinar? É com muitas parábolas, semelhante lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Em Marcos capítulo 4, versículo 33. Jesus não era limitado ou redundante em seus ensinamentos. Ele ensinava de acordo com a capacidade de seus ouvintes, utilizando linguagem acessível e exemplos cotidianos. Há pessoas que perdem o discípulo exatamente por serem precipitados ao ensinar o que os ouvintes não estão preparados para ouvir. Vejamos agora o que ensinar e para quem ensinar. Para os incrédulos, nós devemos ensinar a fé, arrependimento, a salvação em Cristo e milagres, em Mateus capítulo 4, versículo 17. Para os novos crentes, doutrina de Jesus, com os primeiros mandamentos e promessas. Exemplo, Sermão da Montanha, para a formação do caráter do cristão, em Marcos capítulo 16, versículo 15 até o versículo 18, para ensinar as pessoas a pregarem e fazerem a obra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, para os discípulos ser cheio do Espírito Santo. Crentes firmes na fé, toda a palavra de Deus de maneira revelada e inspirada. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As epístolas e o Apocalipse são imprescindíveis no cardápio dos crentes firmes na fé. O que nunca podemos esquecer é jamais poderemos ensinar o que estiver fora da palavra.
em Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aprendendo a cultivar. Há muitos casos de pessoas que estão sendo discipuladas, mas que acabam não correspondendo. É comum os mestres atribuírem toda a culpa a seus discipulados, dizendo que foram relaxados, ingratos e pecadores. Sem dúvida, há pessoas que não se tornam discípulos por serem tudo isso. Porém, na maioria dos casos, o mestre pode impedir que isso aconteça. O Senhor Jesus tinha discípulos e cuidou para que nenhum deles se perdessem. Em João capítulo 17, versículo 12, diz assim: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus não perdeu os seus discípulos, porque com amor e sabedoria ele soube cultivá-los. Aprender a cultivar é essencial para quem quer que o fruto ou o discípulo permaneça. Regras para os mestres. Não ocupar o lugar de Jesus no coração do discípulo ou da discípula. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5. O mestre deve sempre mostrar que ele não é Deus, apenas um instrumento do Senhor que procura andar na direção do Espírito Santo. É comum o discípulo se apegar muito ao mestre e criar-se dentro da cabeça do discípulo a ideia de que o mestre é alguém perfeito. Quando o discípulo começa a perceber que o mestre é falho, tende a desanimar e a perder a direção. É de responsabilidade de todo mestre mostrar que perfeito é somente Jesus e que os olhos da pessoa devem estar firmes nele. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Dividir os discípulos com outros mestres. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 7. Alguns mestres têm ciúmes do seu discípulo e fica até mesmo irado se alguém quer ajudá-los a discipular. Esse tipo de sentimento é egoísta, é maligno. Dividir a carga é algo que ajuda o mestre a produzir mais discípulos. Além disso, ninguém faz a obra sozinho. Precisamos uns dos outros. O mestre deve esperar do Senhor o galardão. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 e versículo 9.
Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. O mestre não deve esperar recompensa dos seus discípulos. Alguns esperam presentes, agradecimentos. O mestre é servo de Deus e a recompensa vem do Senhor e não dos seres humanos. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos servirão para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Atos capítulo 20, versículo 33 e 34. Há mestres que, ao conquistar um discípulo, tenta extrair dele vantagens materiais ou sentimentais. Isso, além de prejudicar o mestre, pode escandalizar o discípulo. E se este se perder, o seu sangue será requerido da mão de quem o escandalizou. Nós temos o exemplo de Gease e Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20 até o versículo 27. Estratégias de cultivo: regar e podar. Toda planta precisa ser regada para crescer, dar frutos e permanecer dando frutos. O discípulo é como uma planta que precisa de cuidados. O maior desafio do discipulado é fazer a pessoa se tornar discípulo de Jesus. Assumindo o caráter de Cristo, para alcançar isso, o mestre precisa usar a palavra de Deus, que é Jesus, em tudo que for transmitir ao discípulo, seja na instrução ou na correção. A palavra Jesus tem de estar à frente na direção. Uma pessoa só se torna discípula de Jesus quando dá muito fruto. Em João capítulo 15, versículo 8. Portanto, mestre, precisa ter paciência, até que Cristo, que é a palavra, penetre profundamente no coração do discípulo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 19, você pode estar conferindo na sua Bíblia. O mestre deve usar a instrução para regar e a correção para podar. Assim o discípulo crescerá e terá condições de dar mais frutos. Algo imprescindível são as palavras de incentivo que o mestre deve sempre transmitir aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 8, Jesus instruindo ou ensinando a orar. Em João capítulo 20, versículo 26 ao 29, Jesus está corrigindo. E em João capítulo 15, versículo 20, Jesus está incentivando. Através dessas atitudes do mestre, o discípulo será cultivado para poder dar fruto. A missão mais difícil, a renúncia. Nós vamos ler agora em Lucas capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nesta passagem, Jesus deixou bem claro que a pessoa que não está disposta a renunciar não está apta a ser um discípulo dele. E justamente neste ponto que esbarram muitos mestres. Há muitas pessoas que aceitam o ensinamento, o acham bom, querem os milagres, mas quando o assunto é a renúncia de algum pecado ou atitude inconveniente,
elas oferecem resistência. Renunciar é abrir mão de algo, negar-se a si mesmo, abdicar, desapegar-se e desprender-se, ser abnegado e altruísta. Que deve o mestre fazer quando o discípulo faz cara feia ao ser instruído ou corrigido? O mestre deve se lembrar de que ele não está sozinho, mas que é um cooperador do reino de Deus. Logo, Jesus está andando junto com ele. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Quem vai convencer o discípulo a renunciar ao pecado não é o mestre, e sim o Espírito Santo. Em João capítulo 16, versículos 7 e 8. Ele será convencido pelo Espírito Santo através da palavra. O mestre sábio sabe plantar e esperar o fruto aparecer. Já os tolos querem agir por conta própria e acabam impedindo o agir de Deus. Todo mestre precisa aprender a confiar no poder da palavra ministrada. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois ela vai operar. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que o designei. Em Isaías capítulo 55, versículo 11. Então, toda palavra que sai da nossa boca, nós vemos que diz na palavra de Deus que ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que apraz, aquilo que a gente almeja, e ela prospera naquilo que a gente precisa. O que os discípulos devem renunciar primeiro? Cada pessoa é sonhada por Deus, o qual conhece o coração do ser humano e, através do Espírito Santo, convence-o a mudar. O Pai sabe que a pessoa deve renunciar primeiro e ele falará ao coração de cada um. O exemplo é do jovem rico, que está em Marcos capítulo 10, versículo 17 ao versículo 22. Existem, porém, algumas coisas a serem evitadas pela pessoa que deseja seguir Jesus. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargos além dessas coisas, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Em Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Carnes sacrificadas a ídolos, idolatria. Sangue, alimento que contém sangue. O exemplo é chouriço, galinha ao molho pardo e outros. Carne de animais sufocados. Relações sexuais ilícitas, prostituição, adultério e fornicação. Se o discípulo perguntar, mestre, a que ele deve renunciar, esta é uma referência bíblica a ser considerada. O que é enviar e como enviar? Toda pessoa que o Senhor nos usar para discipular terá sido edificada por Deus através de nós, para a sua glória. Chegará então o momento de colocarmos discípulos frente a uma missão esta que no início deve ser pequena, para não sobrecarregá-lo. Quem deve enviar é o Senhor, e não o próprio discípulo. Escolher aonde quer ir. Não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos designei para que vades
e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Em João capítulo 15, versículo 16. Através do Espírito Santo, Deus dirige os pastores, pastoras, obreiros, obreiras, responsáveis para comissionar pessoas, que serão testadas, podendo ou não ser aprovadas. Podemos ter a certeza de que o Senhor não levantou ninguém para ficar parado, ocioso. Quando Deus levanta uma pessoa, é porque Ele tem um plano, um sonho a ser realizado através dela. Os dirigentes da igreja devem enviar pessoas, porém com precaução, para que não fazê-lo fora do tempo. Um discípulo é enviado quando é colocado à frente de uma missão. Qual o momento certo para enviar? Assim como a árvore foi bem plantada e cultivada, dá frutos. Discípulo que for bem instruído e preparado também dará frutos. No momento em que os primeiros frutos aparecem, o mestre não deve se precipitar, pois é necessário que o fruto permaneça. Em João capítulo 15, versículo 16, a parte B. E o vosso fruto permaneça. Quem envia é o Senhor. E uma das provas de que o Senhor está enviando uma pessoa é o fruto permanente. Que fruto? Os primeiros frutos que uma pessoa salva deve manifestar são os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. O discípulo preparado não é aquele que apenas tem um dom, mas é aquele que apresenta frutos. Se o cristão não manifesta de forma permanente os frutos do Espírito, não devem receber grandes comissão, pois se ele estiver ocupando uma posição de responsabilidade no ministério e manifestar frutos da carne em vez de frutos do Espírito, a obra de Deus certamente sofrerá danos. As obras, os frutos da carne são: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Em Gálatas 5, 19 e 21. Enquanto o discípulo não estiver amadurecido, produzindo bons frutos, deve ser resguardado pelos mestres, pois expô-lo antes do tempo pode prejudicá-lo e prejudicar também a obra de Deus. A hora certa de enviar uma pessoa é quando os bons frutos aparecem e permanecem. Os frutos do Espírito, quando manifestados, são provas incontestáveis de que o caráter de Cristo está numa pessoa. Há pessoas que estão há anos na igreja e até hoje não receberam grandes comissões, exatamente porque ainda não conseguiram manifestar o caráter de Cristo nelas. O perigo de não enviar. Há muitas igrejas que erram ao impedir o seu povo de fazer a obra de Deus.
Certos pastores amedrontam e desmotivam as ovelhas. Dessa forma, não contribuem para o crescimento da obra de Deus e o anúncio do seu reino. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Em Romanos capítulo 10, versículo 13 e 15. Alguns dizem que não tem gente preparada e capacitada, mas também não a preparam e capacitam. É preciso plantar para poder colher. Pois quem não gasta tempo no preparo e ensino de pessoas, não terá discípulos. A oração também é importante. Em Mateus capítulo 9, versículo 37, versículo 38, diz assim: E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. É preciso pedir ao Pai que envie trabalhadores ou trabalhadoras, discípulos ou discípulas. Jesus enviando. Em Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12. Sempre que possível, não envie o discípulo sozinho. Avise quais são os perigos. Ensine a pessoa a ter um alvo. Mostre ao discípulo a autoridade que ele tem. Mostre a recompensa eterna. Jesus, ao enviar alguém, dava instruções detalhadas aos seus discípulos. E assim como Jesus, quem envia precisa ser paciente para instruir detalhadamente seus discípulos. Discipulado. A conclusão. Através desta matéria, tivemos uma visão acerca de um trabalho essencial para todos os cristãos, que é o discipulado. Exercite-se neste ministério e veja quão recompensador ele é. A parte de fazer e cultivar discípulos as cabe a todo o cristão. A parte de enviar cabe ao Senhor, que através do Espírito Santo inspirará os líderes. E aqui nós vamos terminando mais uma lição, né? Nós chegamos ao fim da nossa lição. Eu quero parabenizar a todos, né? Vocês por ter participado, né? Desse curso, que é o curso básico, onde nós aprendemos muitas coisas, e eu creio que durante o seu estudo, durante a matéria que vocês estão estudando, Deus vai preparar cada vez mais o coração de vocês, né? Eu quero parabenizar a todos os alunos que cumpriram a vontade do Senhor para as suas vidas. Eu vou deixar 2 versículos bíblicos, né? Para que vocês possam estar meditando nessas 2 referências bíblicas, pois podem ser aplicadas a vocês, né? Em Daniel, capítulo 12, do versículo 3, diz assim: Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Em Mateus capítulo 5, versículo 19, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja,
e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado o grande no reino dos céus. Que Deus abençoe a todos